Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e gostaria de convidá-los a conhecer os nossos dois grupos de promoções, tanto no WhatsApp como também no Telegram. Os links estão na descrição desse vídeo. Caso você participe, pode concorrer a sorteios de quadrinhos. Além disso, nós temos um apoia-se muito bacana com recompensas legais, cujo link também está na descrição. E caso você for fazer suas comprinhas, tanto na Amazon, loja Mundos Infinitos ou da loja Panini Comics, compre pelos nossos links, pois é de grande ajuda. Se eu de alguma forma colaboro aí com as dicas de quadrinhos, com os vídeos que eu faço, não custa você também, né, comprar pelos nossos links. Bom galera, vamos iniciar aqui e esse vídeo de aquisições é foda, muita publicação, bem luxuosa, de altíssimo nível. E esse primeiro material que eu vou mostrar para vocês, eu já fiz um vídeo curtinho mostrando, né, o que havia chego para mim. E os olhos brilharam. E sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, que vai ser a publicação com o melhor acabamento gráfico do ano. E mais uma vez ele, direto de Curitiba, Gustavo Ravaglio, com Os Contos do Planta, continuação da sua primeira obra, que já teve resenha aqui no Central HQs, obra lançada há alguns anos atrás. Ele também lançou, o ano passado, Robô de Madeira, que é um espetáculo, não só de acabamento gráfico, mas de história. Entrou para minha lista de melhores quadrinhos do ano, naquele top 10, né, onde eu seleciono realmente as melhores publicações que eu li. E agora nós temos essa caixa espetacular, em alto relevo. Olha, isso aqui tá maravilhoso, galera. Aqui você tem um tecido também. Sério, é espetacular. Olha os detalhes disso aqui, meus amigos. É muito foda. E, inclusive, você consegue colocar aquelas outras edições do Planta dentro dessa caixa. Eu vou abrir aqui ela e, obviamente, quando eu for fazer resenha, aí eu vou mostrar ainda com mais detalhes. Então você tem aqui, ó, ela fecha certinho, né? Tipo, aquele ímã, eu acredito que tenha, não sei, não entendo nada dessa parte gráfica. Eu vou tirar aqui, deixa eu mostrar por dentro. Olha só, e aqui vem a edição dos Contos do Planta. Então eu vou tirar aqui, primeiramente, depois eu vou mostrar a edição, o que veio de brinde, vamos dizer assim. Então nós vamos ter aqui alguns cards, olha só. Aqui, obviamente, todos relacionados ao Planta. Outro aqui para vocês. Muito bacana. Aí nós chegamos neste jogo de tabuleiro. Olha que bacana. Com papel muito bom, galera, de alta gramatura. E aqui atrás, Curitiba de 1930. Todo o trabalho do Gustavo Ravaglio, ele é pensado, não é aleatório. Tudo isso aqui está relacionado com o quadrinho, tá? Assim como foi no caso de Robô de Madeira, que tem ali, parece algo entalhado na capa, faz todo sentido. Você já começa, né, a se contextualizar com a obra quando você toca no gibi, né? Quando você começa a observar ele. E aqui nós temos um jornal, olha que bacana, com uma gramatura boa também. Noticiarista Oculto, Curitiba com Y, segunda-feira, 7 de julho de 1930. Olha quanta coisa, galera. E obviamente, eu vou mostrar com ainda mais detalhes, né, quando eu for fazer o vídeo de resenha dessa publicação. E aqui nós vamos ter a edição em si, que é maravilhosa, com essa capa holográfica. Olha isso, meus amigos. Isso aqui é um espetáculo, sério, é muito foda. Olha só. Muito legal ter, né, esse tipo de produto em mãos, né, que valoriza realmente os quadrinhos. Eu entendo que tem gente que fala, eu gosto de quadrinhos mais baratos e tal. Galera, tem público para todo tipo de acabamento gráfico. Tem os ônibus, tem as sagas, tem as mensais. E aqui o Gustavo Ravaglio, ele opta por trazer, né, um trabalho em termos de acabamento gráfico diferenciado e que faz parte da própria história.
papel couché de alta gramatura, edição belamente desenhada, as cores também estão lindas. Então, em breve, muito em breve, já vou colocar no topo aqui da pilha de leitura para resenhar para vocês, né, conhecerem aí mais um trabalho aí do Gustavo Ravaggio. No caso, isso aqui é uma continuação do Planta, que ele já havia lançado anos atrás. Recomendo vocês assistirem a resenha tanto do Planta como também do Robô de Madeira. Ainda com os quadrinhos nacionais e também lá de Curitiba, nós temos Uma Moeda ou Um Beijo, de Leonardo Melo e André Calimã. Eu já resenhei algumas publicações de ambos os quadrinistas aqui no Central HQs. É um material da editora Quadrinhópole. Publicação que também tem um bom acabamento gráfico, com capa cartonada, orelhinhas. O papel me parece ser o Pollen Bold, uma boa gramatura. Publicação em preto e branco e tem aqui alguns tons de vermelho, pelo que eu observei. E obviamente também vai ter resenha aqui no canal. Pela Script Editora eu tenho 3 quadrinhos para mostrar para vocês, além de um vídeo que eu já fiz, né, mostrando uma promoção que a Script está fazendo lá no Catarse de 70% de desconto para os quadrinhos que estão concorrendo ao Prêmio HQ Mix no ano de 2023. Inclusive, como eu tenho várias dessas publicações, eu vou colocar para sorteio. Então, se torne um apoiador do canal, participe dos grupos do Telegram e do WhatsApp para poder concorrer a esses quadrinhos que foram indicados ao HQ Mix. Eu vou deixar o link na descrição, né, dessa promoção que está rolando no Catarse com a Script Editora. E eu vou iniciar com Box Brawl Poderoso, uma publicação com acabamento gráfico mais simples, né, no sentido de não ter muita firula, muito luxo. É uma edição que conta com capa cartonada, olha só. O papel é o offset colorido. E é uma edição fininha, né, tanto que ela tem a lombada grampeada, né? A lombada canoa. O próximo também é do Box Brawl pela Script, que é Uma Entidade Observa Tudo. Um formato livro, edição aqui, ó, que tem um bom acabamento gráfico também. Caiu aqui o marca-página, capa cartonada, papel offset colorido. Obviamente, todas essas edições que eu estou mostrando para vocês, elas vão ter resenha aqui no Central HQs. E finalizando a parte da Script, nós temos a edição de Caio Oliveira Ônibus, Script Comics Group. Material que conta com essa bela arte de capa, né? Cheia das homenagens aqui. Edição com capa cartonada, o formato é um pouco maior, também caiu mais um marca-página. O formato é maior do que o americano. E o papel, ele é o couché preto e branco. Então, galera, fiquem ligados aí que em breve eu vou estar comentando essas edições aqui no canal. Pela editora Veneta, nós temos este lançamento que é Bruxas Minhas Irmãs, de Chantal Montelier. Material em capa dura, uma edição com bom acabamento gráfico também. Esta aqui é a guarda em preto. E o papel é o offset colorido. Olha só. Também pretendo resenhar para breve. Quando eu falo para breve, é 2, 3 semanas aí eu vou estar comentando esses quadrinhos. Não tem como ler tudo de uma vez e resenhar tão logo assim, né? E agora, galera, nós vamos chegar nas edições também caprichadíssimas, que são os Omnibus. E eu vou abrir com um que, nossa, galera, eu tava aguardando muito ele chegar. Já teve resenha aqui no canal Central HQs. Eu estou falando de O Incrível Hulk por Peter David. Publicação que vai ser lançada aqui no Brasil pela editora Panini em 5 volumes. Esse aqui é o primeiro, né, dando o início do run do Peter David à frente do título do Golias Esmeralda. A edição tá bem caprichada, tá? Não veio com nenhum problema na lombada, tá bem montadinho o encadernado. Eu já fiz resenha, mostrei com detalhes, né, essa publicação aqui, Omnibus do Incrível Hulk do Peter David. Material que eu recomendo para vocês. É uma das séries de melhor qualidade dos anos 90 da Marvel Comics, tanto que venceu o Prêmio Eisner em 1992. Foram quase 12 anos aí do Peter David escrevendo as histórias do Incrível Hulk.
Agora, 2 ônibus pela DC Comics. E, meus amigos, eu não pretendia adquirir essas publicações. Eu não tô mentindo, mas é aquele lance, né? O lado verme, às vezes, fala tão alto, ele vem na sua orelha e fala, compra, compra. Não, mas eu não quero, nem curto tanto esses materiais, ou já tenho em outro formato. Não, compra. Tá com 60%, eu acho que foi 60% de desconto. Ah, meus amigos, aí não tem jeito. Até mesmo Youngblood do Rob Liefeld com 60% eu compraria, e eu aposto que você também compraria. Então, galera, eu acabei adquirindo aí com esse ótimo desconto de 60%, 7 Soldados da Vitória de Grant Morrison, uma publicação que eu já falei muito mal, né? Tanto que eu me desfiz daquela minissérie, acho que foram em 7 edições da editora Panini, porque realmente eu achei confuso, sem graça, personagens obscuros, enfim. Mas vai que numa releitura aí eu goste dessa publicação, mas nós temos aí esta edição da editora Panini, e aqui, ó, felizmente, nós não temos aquela capa preta horrível, aqui é uma capa toda desenhada, lindíssima inclusive. Então, galera, acabei comprando, né? Esse lado verme acaba falando mais alto. Já esse último ônibus da DC Comics, como eu já tinha as edições ali em capa couché, papel jornal, eu também não pretendia adquirir. Eu acho legal essa fase, né? Mas não era algo que realmente eu tinha um grande interesse. Mas aí, né, com esse belo desconto, acabei adquirindo a Patrulha do Destino de Grant Morrison. Então nós temos aqui, galera, esta edição ônibus adquirida aí com 60%, e eu inclusive coloquei nos grupos aí de promoções do Central, tá? Por isso que eu falo que vale a pena vocês participarem desses grupos. Aqui também a capa da edição sem a sobrecapa, ela é desenhada e não toda em preto, né? Então, galera, agora eu tenho esta edição e vou sortear, obviamente, as outras, né, que eu já tenho pela editora Panini. Eu não vou lembrar quantos volumes foram, 7 ou 8, alguma coisa nesse sentido aí. Bom, terminada a parte de aquisições, nós vamos às breves resenhas. Começando com o quadrinho nacional de terror Calafrio, edição 79 da Youngblood Comics, que vem fazendo um trabalho realmente muito bacana em relação aos quadrinhos de terror nacional. Além da publicação Calafrio, tem Mestres do Terror e Calafrio apresenta terror, além de eventuais especiais que o Daniel Sachs, editor, acaba lançando. Então nós temos aqui uma publicação que tem o preço de R$20, aproximadamente 56 páginas, e conta com nomes como o Ivan Lima, o Nickel, Shimamoto, o Seidenberg, o Rubens Lima, Sidemar, uma galera aí. E aqui nós temos a primeira história, que é do Shimamoto, Pavor na Lua Cheia. Essa é uma edição dedicada basicamente a lobisomens. E aqui é um garotinho que ele acredita que lobisomens realmente existem. É uma história curta, não tem como falar muito. Aí nós temos aquela mala direta, que é a seção de cartas, né? Que basicamente são as mensagens enviadas ao editor. Aqui nós temos algumas erratas e tudo mais. Caroline Liber, quem aqui nos quadrinhos. Essa história, galera, na minha opinião, foi uma das melhores que eu li até agora dentro das publicações da Youngblood Comics, tanto de Mestres do Terror como Calafrio, que é Era Uma Vez. Sabe aquela história do menino que mentia que tinha visto o lobo, e aí as pessoas ficavam todas agitadas e desesperadas, aí descobriam, né, que ele estava simplesmente aprontando, pregando peças, e ele fazia isso com um grande costume, até que, obviamente, né, quando o lobo de verdade apareceu, né, ninguém acreditou nesse menino. Então nós temos uma adaptação desse conto aí com uma história de lobisomens, e eu achei realmente uma grande sacada, flui tudo muito bem, ótimos diálogos, a arte também é bem bacana. Deixa eu ver aqui quem são os artistas dessa publicação. É uma história um pouco mais longa se comparada às outras. Pode ver que ela é bem longa. O script é do Oscar Cavazos e tem também o Nickel na arte da publicação. Aí nós temos Calafrio nos eventos, né?
Aqui eu quero tentar não mostrar essa última página. Que são as participações, né, que o editor Daniel Sachs faz nos eventos. E temos aqui a mão vermelha do André Bozetto Jr. e com a arte foda do Ivan Lima. E aqui mais uma história, obviamente, de zumbis. Temos um padre aqui e um caçador. Olha só. Ótimos desenhos do Ivan Lima. Ele e o Rubens são grandes desenhistas. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Eles encontram uma garota ali que está abandonada numa casa. E obviamente tem tudo a ver aí com os vampiros. 13 dias que abalaram o mundo, que é um texto do Luiz Seidenberg. Olha só. E aí finaliza com os pontos de venda, né, das edições da Ink Blood Comics. Mais uma edição caprichadíssima aí, galera. Quem gosta de quadrinhos de terror, né, com aquela ambientação dos anos 70 e 80 que traz realmente essa nostalgia, vale a pena. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem não só Calafrio, como também Mestres do Terror. O próximo material é o quadrinho italiano Bonelli Dhampir, volume 7, da editora 85. Eu já resenhei todas as edições anteriores e são 4 histórias por volume, tá? Então nós temos aqui Pesadelo Flamengo, do Mauro Bozelli com o Luca Rossi, O Jardim Proibido, do Maurício Colombo com Alessandro Baggi, Os Lobisomens, do Mauro Bozelli com Mário Rossi e Vegas, com Mauro Bozelli e Nicola Genzianella. Teve alguns volumes anteriores que o Mauro Bozelli, que normalmente escreve as histórias do Dhampir, que não me agradaram. Eu achei as histórias um pouco travadas, cheias de textos que não prendem a atenção do leitor, né? Quando outros roteiristas acabaram sendo convidados para participar e escrever histórias, eu achei que as coisas acabavam fluindo melhor. Esse volume aqui, galera, felizmente o Mauro Bozelli consegue dar um maior dinamismo para as histórias do Dhampir. E eu gostei de todas. A primeira eu achei a mais mediana, né? Onde basicamente nós temos um garoto que cresce numa família, onde ele é apresentado para o avô, quando esse já está à beira da morte. Esse homem cresce, vive isolado numa casa, tem um amigo que sempre está de prontidão para auxiliar ele, e olha a arte, né? Sempre com esses tons mais escuros. E existe um grande segredo envolvendo essa família e esse garoto. Mortes acabam acontecendo com bastante frequência. O Dhampir acaba entrando na jogada e aí esse mistério acaba sendo revelado. Mas nessa primeira história, o Dhampir é praticamente um coadjuvante dentro dessa história. E aí, nós chegamos na publicação que é O Jardim Proibido, do Maurício Colombo, que eu gostei bastante, galera, que vai trazer a história de estátuas que estavam num determinado local, que tem toda uma história mística, sobrenatural, e que tem experiências médicas, experiências científicas. Essas estátuas acabam ganhando vida e matando várias pessoas. A Tesla, ela confronta esses seres, o Dhampir, ele acaba sendo acionado, né, para resolver esse mistério. Aqui algumas experiências, eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoilers. Mais uma história com ótimos desenhos, e eu gostei também da resolução, né, dessa trama aqui, muito bem feita. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês. Arte sempre de altíssimo nível. Aí nós chegamos na terceira história, Lobisomens. Essa daqui eu achei uma das melhores até agora de todas as publicadas pela editora 85, né, considerando esses 7 volumes. Que basicamente vai mostrar uma história lá de 1600 e alguma coisa na Europa, com o Draca, né, agindo ali dentro de um grupo, visto que está tendo uma guerra meio generalizada. E aí vários grupos estão se formando, cada um protegendo os seus interesses. E aí um camponês aqui,
que perdeu a família por conta justamente de um ataque de um desses grupos aí que matam a sangue frio por prazer, são bem doentes, assim, é uma edição bem violenta inclusive. E o Draka, que é o pai do Dhampir, né, ele é um mestre, ele está participando dessa guerra. E o Dhampir, através do Caleb, né, ele acaba acessando, né, a mente do pai dele lá no passado. Mas será que ele consegue influenciar, né, manipular o pai dele com as decisões, sendo que a história se passa, ele está no presente, o pai no passado? Será que isso já aconteceu? Cria-se aí, né, esse suspense, essa dúvida com relação a essa questão. E eu achei uma grande história, trazendo mais, né, um pouco do Draka, que é o pai do Dhampir. Os desenhos estão excelentes nessa história. E para fechar, mais uma grande história que é Vegas. Galera, nós temos Las Vegas, e aí uma série de mortes estranhas começam a acontecer nos hotéis. E obviamente isso vai assustar os turistas. Então os donos de cassinos, que normalmente estão envolvidos com a ilegalidade, com a corrupção da polícia e tal, eles precisam tentar apaziguar esses ânimos. E aí nós temos um dos fundadores de Las Vegas, que é esse cara aqui, ressurgindo, sendo que ele foi morto, levou um tiro no olho, e agora ele aparece com um tapão. Mas como que ele ressurgiu, né? E aí descobre-se que na verdade não é um spoiler, isso já é revelado no início da história, até porque o Dhampir, junto do Kurjak e da Tesla, eles vão aparecer na cidade de Las Vegas, atrás do mestre, que basicamente são os vampiros mais poderosos. E eles já confrontaram esse vampiro lá na Colômbia, teve toda uma confusão que foi mostrada nos volumes anteriores, e ele está por trás das ilusões que acontecem ali com os hóspedes e leva eles à morte. Então aqui vocês estão vendo um gênio da lâmpada e tal, e esse mestre também está colaborando com outro grupo para dominar Las Vegas. Então tem um lado aí de máfia, lado político, de vampiros, uma história também muito boa, adorei essa última história aqui. Então nós temos, galera, uma publicação que vale a pena vocês conhecerem. Felizmente o Mauro Bozelli, ao contrário de alguns outros volumes, não deixou a história travada, as coisas fluíram realmente muito melhor. Então fica a dica dessa publicação para vocês. Para finalizar, vamos de DC Comics, com as histórias que são publicadas dentro do título do Superman da editora Panini Comics. O mês de referência é setembro de 2023. E olha só, galera, a Panini zerou, né, a sua publicação por conta de uma nova fase do personagem, mas ao mesmo tempo que você tem lá edição número 1, a Panini também manteve a numeração antiga, assim como vem acontecendo com as publicações DC lá nos Estados Unidos. Por exemplo, eu vou falar de Superman 861/1, né, que também teve esse zeramento da publicação do Superman, e Action Comics número 10.051. Nós temos o Superman de volta ao planeta Terra. O Lex Luthor, ele acabou sendo preso, isso foi mostrado, né, as intenções do vilão ali em prejudicar o Superman na edição passada. Então agora ele está preso e ele tem uma nova mentalidade de que o Superman pode colaborar, né, com a humanidade, com a evolução da humanidade, e aí ele resolve passar o comando, né, de toda a sua tecnologia, das suas empresas para o Superman. E aí o Superman precisa analisar se vale a pena ou não, né, realmente comandar as empresas da LexCorp. E o Lex Luthor fica na orelha dele ali, buzinando quando ele está enfrentando uma vilã, né, olha, você tem que fazer dessa forma, mata, tal, né. Ele é um cara mais bruto, vamos dizer assim, na hora de resolver as situações. E é importante lembrar que a identidade do Superman voltou a ser secreta. Eu até comentei isso, eu não sei se foi no vídeo, não, deve fazer umas 2 ou 3 semanas, foi nessa parte do vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu até coloquei no título, né, Superman volta a ter a identidade secreta e tal. Além disso, o Superman agora volta a morar no interior, buscando uma maior privacidade, né, como o Clark Kent. Tem as histórias no Clarim Diário, a editora-chefe agora é a Lois Lane, temos o Jonathan, né, que obviamente está ali junto da família. O Superman adota
dois, né, alienígenas, assim como ele, que estavam lá no mundo bélico, que gera um certo ciúme ali do Jonathan, mas eu gostei aí desse início dessa nova fase, ainda que conte com os roteiros do Philip Kennedy Johnson, que já vinha escrevendo o personagem anteriormente. E aí nós chegamos em Adventures of Superman, John Kent, edição número 1, a nova mensal aí, né, do filho do Superman, continua com os roteiros de Tom Taylor. Eu gostei, galera, dessa primeira história, eu acho que vai evoluir para algo interessante, que é um trabalho que o próprio Tom Taylor já fez, que é o Injustice, né? Que é a adaptação do game para os quadrinhos, o Injustiça, Deuses Entre Nós. Só que agora, quem está tocando o terror nos mais diversos universos não é aquele Superman que perdeu a Lois Lane grávida e assim por diante. É o Ultraman que está matando diversos Superman. Ele consegue de alguma forma enfraquecer, né, as várias versões do Superman, mata e vai pulando aí de universo para universo. E aí nós vamos ter um Superman aí que já é conhecido da galera, de outra realidade, né, buscando ajuda, né, do Jonathan Kent. Fala, olha, nós precisamos unir forças para parar essas investidas do Ultraman. Assim me parece ser um arco promissor, se o Tom Taylor realmente conseguir escrever com a mesma qualidade do ano 1 e do ano 2 do Injustiça, a gente tem aí provavelmente um arco bacana em relação a essa nova mensal do Jonathan Kent. Tem ainda a relação com o Jay, o namoradinho do Jonathan, que está meio enciumadinho, porque agora ele também tem uma identidade secreta, enfim. Mas galera, basicamente eu gostei dessas histórias aí, dessa nova mensal do Superman, mas não é nada espetacular. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, participar dos nossos grupos de promoções, comprar pelos links do canal, conhecer o nosso Apoia-se. Deixe também o seu comentário, um abraço para todos e fui!